A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças ao bom Deus. Estamos aqui para mais uma manhã de devocional ao Senhor. Se você não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para mais essa manhã de meditação na palavra do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade à meditação no livro de Provérbios. Já estamos na reta final, não é mesmo? E se Deus quiser, eu creio, né, que semana que vem ou no máximo na outra a gente já vai terminar, porque eu estou dividindo os capítulos em duas partes por conta do tamanho, mas eu creio que a gente já termine e aí a gente vai iniciar uma nova temporada, né, de devocionais. Aleluias! E aí eu vou falar para vocês onde nós estaremos, como nós estaremos fazendo nossas meditações, tá bom? Aguarde só mais um pouquinho. Aleluias! Meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade. Aliás, nós vamos iniciar, né, no capítulo 28, e vamos ler e meditar no versículo 1 ao 14. Amém? Então vamos lá. Eu vou fazer essa leitura na Bíblia, na linguagem de hoje, como tenho feito, né, todos os dias aqui no livro de Provérbios. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como o leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Peço-te nessa hora sabedoria do alto para que eu possa transmiti-la conforme a sua vontade. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes. O Senhor nos dê um dia de vitórias, um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer solução, meu Pai, para aqueles que estão precisando, meu Deus, de um socorro do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que ainda irás fazer. Te louvamos e bendizemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, conforme eu já disse, né, com muita alegria que estamos aqui para trazer, né, uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E aí nós temos aqui alguns provérbios, né, que eu destaquei para nossa meditação. O primeiro é:
Deixa eu só virar aqui que a página virou. O versículo 3. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas, né? Então, quer dizer, aquele que sabe como que é difícil a vida, né? Como que é a dor, né, daquele que nada tem. Então, se ele explora uma outra pessoa como ele, então com certeza ele será como a chuva que destrói tudo, né? Então é uma pessoa digna de pena, né? Porque jamais ele deveria agir dessa forma. Versículo 4: Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Glórias a Deus. Né? Então, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, é considerado também um mal. Né? Então, irmãos, aleluias, né? Que nós possamos sempre, né, obedecer à lei do Senhor. Aleluias, né? Em nome de Jesus. Versículo 6: É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Com certeza, né? Porque Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, então não adianta a pessoa achar que está escondendo do outro, porque Deus vê todas as coisas, né? Então, ele vê também, né, se a pessoa é verdadeiramente honesta ou não. Então, é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto, porque se ele for dessa forma, ele não terá a salvação, né, do nosso Deus. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Com certeza é uma vergonha, né, e uma tristeza, né, para os seus pais. Então, você aí do outro lado, né, se você ainda for um jovem, né, aleluias, que você possa obedecer, né, à lei de Deus e andar, né, sem procurar andar sempre em boas companhias, né, e não indo para os maus caminhos, porque com certeza, né, o seu pai, a sua mãe, aleluia, terá muita tristeza se assim você o fizer, né, se você andar em más companhias. Então, que você possa ser um exemplo, né, de filho, de filha, para trazer alegria aos seus pais. Aleluias. Versículo 9: Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Tá vendo, meus irmãos? Então, a pessoa que pensa, né, que em desobediência à palavra de Deus, que Deus está ouvindo as suas orações, ele está equivocado, né? Porque Deus despreza as suas orações, é a oração do desobediente. Versículo 10: Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado, né? Aleluias, glórias a Deus. Então, nada, né, de nós enganarmos, aleluias, ninguém, né, irmãos? Principalmente pessoas honestas, né? Assim como a gente viu aqui. Aquele que leva essa pessoa a fazer o mal cairá na sua própria armadilha. Aleluias, né? Versículo 13: Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na sua vida. Não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Aleluias, isso é uma outra verdade, né? Não basta que a gente se arrependa. Com certeza o Senhor vai nos perdoar, mas a gente precisa o quê? Abandonar, né, aquele pecado. A gente vê em algumas situações o nosso Senhor Jesus, né, trazendo cura para algumas pessoas, mas falando o quê? Vai e não peques mais, não é? Então é assim que o Senhor quer, irmãos, que a gente se arrependa sim, confesse a Ele, mas que a gente abandone aquele pecado. E versículo 14: Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Né? Então, olha, vamos temer ao nosso Deus para que a gente seja feliz nessa terra, ainda que passemos por problemas, por dificuldades, mas o Senhor é conosco, aleluia, o Senhor ouve a nossa oração, amém? Então, meus irmãos, vamos ficar com essa palavra grandiosa da parte do nosso Deus para a nossa vida, né? Vamos ficar obedecendo a palavra do Senhor, porque isso traz alegria ao coração de Deus, amém? Glórias a Deus por tudo. E para finalizar, como de costume, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Amém? Então vamos lá.
O título é Que tipo de pessoa? Por muitos anos, certo apresentador de um programa de televisão chamado Câmera Escondida deleitou os telespectadores usando uma câmera para registrar as reações geralmente hilárias de pessoas comuns às situações inesperadas. A abordagem, de acordo com o filho desse produtor, era a seguinte: acreditamos que as pessoas são maravilhosas e queremos confirmar isso. Ele acredita que a perspectiva de alguns outros programas semelhantes era: as pessoas são burras e encontraremos maneiras de provar isso. Seus comentários indicam que a visão que temos das pessoas determina como as trataremos. Os cidadãos de Jericó ficaram ofendidos quando Jesus foi à casa de Zaqueu, o coletor de impostos. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. No entanto, quando Zaqueu passou por uma profunda mudança em seu coração, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um de meus amigos diz: quando enxergamos as pessoas como perdedoras, nós as tratamos com desdém. Quando as vemos como perdidas, as tratamos com compaixão. Jesus não vê perdedores, apenas pessoas perdidas, a quem ama. Quando olhamos para os outros, que tipo de pessoas vemos? Os que já foram encontrados deveriam buscar os perdidos. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.